Voltamos com mais um episódio do podcast Conversa Abrecon. E hoje estamos aqui com dois representantes da Empreterra. Representantes não, né? Os proprietários. Isso aí. Eu, Arney e o Alexandre que compõem o nosso... Arney. Isso aí. Que compõe o nosso quadro societário. O Alexandre também tem um vasto conhecimento técnico. Ele é da área jurídica, né? Advogado ambiental e que compõe um lado bem positivo e necessário na nossa empresa, né? Porque sabemos que a legislação, principalmente na área ambiental, são coisas que tem mudado constantemente, né? Isso aí. Alexandre, fala um pouquinho pra gente como você iniciou nessa área, o que você fazia antes. Legal. Eu acho que eu sempre fui advogado. Sempre? Sempre. Eu sou formado desde 2000. E advogado é perigoso, hein? Todo mundo fala isso, advogado gente. É mão de vaca. É uma vida muito solitária. Isso eu concordo. Eu concordo. Ser advogado é muito solitário. Mas eu fui gerente jurídico por 14 anos numa empresa do ramo da construção civil, era uma distribuidora de alumínios. Legal. Então conhecia já um pouquinho dessa área. Em 2018 eu deixei a gerência e comecei a carreira solo. Montei minha assessoria jurídica, mais voltado para o corporativo, para empresas. O Arney conheci numa dessas atividades, onde prestamos serviço para ele. São amigos. Somos amigos já há uns 3, 4 anos. Forte, hein? Somos amigos. Estamos num processo de amizade ainda. A gente está se conhecendo, né? E aí, ele me trouxe essa ideia. Poxa vida, você tem essa expertise aí documental, legal, eu trabalho com a terraplenagem, estou pensando em investir numa usina, vamos entrar nessa juntos, vamos fazer uma participação, uma composição. Aí ele falou, você vai ganhar dinheiro com a entrada e com a saída, todo aí você topou. empreendedor fala isso para advogado, você vai ganhar muito dinheiro comigo. E advogado não gosta muito de dinheiro. Exatamente. Não, o duro é que o cara tudo é contrato e e-mail. Advogado! Não tem condições. Vamos comprar uma Marmitex ali? Peraí, vamos botar fazer 3 orçamentos, vamos mandar um e-mail pro dono do restaurante. Advogado, fala pra mim, mais que empreendedor que gosta de dinheiro, muito mais do que advogado. Advogado gosta de trabalhar, ganhar dinheiro com resultado. Aí eu vou ter que vender meu peixe aqui também. Fui me preparar para a área ambiental. Minha especialização é civil trabalhista tributário. E lá no ano 2018, 2019... enfiar as cabeças para estudo e preparação na área ambiental. E aí desde o ano passado, a gente está investindo na usina de reciclado, né? Então, cuidando de toda a parte de licenciamento, toda a parte de documentação. É legal, porque são poucas usinas que tem um jurídico. Pois é, nós temos esse privilégio e tem nos ajudado bastante. Tem, porque Desculpa até te cortar, Alexandre. Eu vou falar até a experiência que eu tive, que eu sei que se eu não tivesse ele aí na nossa empresa, muita coisa ia ser moroso demais. Você vai bater a cabeça. E eu falo como profissional da terraplenagem, eu apanhei muito nessa área ambiental, muita coisa que a gente não imagina em relação a até documentação de transporte, e que ele facilitou isso daí demais. Tanto é que nessa área aí ele tem nos ajudado demais. Existe muita informalidade, ou fazer as coisas correndo achando que ganhar dinheiro, assim, conseguir fechar uma obra, conseguir fechar um trabalho, conseguir fechar uma terraplenagem, vou ganhar dinheiro aqui, mas a gente percebe que não existe um trabalho financeiro aí também e administrativo para saber, olha, o preço que eu estou cobrando, a forma que eu vou executar o serviço, será que está gerando lucro para a minha empresa? Então, assim, você percebe que assim, vai caçando daqui, eu fecho um serviço aqui para pagar uma despesa que foi criada lá atrás e tal. Então, acho que a gente agregou nesse sentido, vamos criar um fluxo de caixa, vamos criar um controle de documentação, vamos precificar as coisas, vamos precificar o serviço para que a gente não tenha dor de cabeça. Sim. E muitas vezes, esse tipo de trabalho, as pessoas acham que está encarecendo um pouco. Por exemplo, eu vou fazer um descarte em você aqui na usina, né? Mas tá mais caro do que em tal lugar, mas para um pouquinho. A gente precisa vender a nossa documentação também. Como o Arney falou agora há pouco, a responsabilidade hoje é toda do gerador. Então, assim, eu coloquei na caçamba, eu coloquei no transportador. Acabou minha responsabilidade. Não, qualquer fiscalização você pode ter uma obra embargada, né? Você pode ter um custo, uma multa, um auto de infração, que isso tudo é um custo que ninguém coloca no papel. Né? E de repente a nossa usina ela tem um custo ali agregado, porque é toda legalizada, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então você faz toda essa preparação, tem um custo para uma instalação, para uma regularização, porém você deixa o seu cliente, os seus prestadores, os sócios tranquilos com relação à atividade que você exerce, né?
E essa questão da legislação ambiental, ela é bem complicada, vira e mexe. Ela avança, né? A sustentabilidade, né? O cuidado com o meio ambiente, isso tudo envolve no ramo da construção, isso pega muito. Inclusive, nós temos os selos de qualidade que as construtoras sempre buscam com relação a isso. E a ponta ali do descarte do material hoje, ela é de fundamental importância para você ter um selo de qualidade, né? Programa Brasileiro de Habitação, o selo azul, se não me engano, né? Da Caixa e tal. Até para você conseguir financiamentos, né? O que a gente sente que falta um pouquinho ainda é o seguinte: você tem muito incentivo para você dar um descarte correto no seu resíduo. Então você tem diversos selos, qualidades, investimentos, empréstimos, né? Para dar um descarte correto. Você acha? Eu ainda acho que é pouco. Sempre vai ser pouco. Eu acho pouco. Sempre vai ser pouco, porque existe mais uma teoria, uma demonstração que ajuda, que dá, mas vai no banco mesmo, tentar fazer um financiamento, pegar um empréstimo para ver como é que funciona, né? Mas aí falta um incentivo para a venda. Vocês trabalharam um pouquinho sobre isso. A gente conversou um pouquinho sobre a venda, mas parece que vocês têm um pouquinho de... Eu falei privilégio, mas não sei se essa é a palavra correta. Sabe o que acontece? Quando você vai fazer a venda para um poder público, hoje, diversos municípios já têm uma legislação própria que diz o seguinte: 30% do material que você for utilizar na construção civil, nas obras públicas, 30% tem que ser de material reciclado. Mas essa exigência ou essa legislação ainda não foi para as obras particulares. Né? O nosso foco hoje tem sido essas grandes obras particulares, mas que a gente tem que ultrapassar essa barreira, por exemplo, de que, vou repetir o que vocês já falaram também aqui, ultrapassar a barreira de que material reciclado não é lixo. Né? Lixo é quando você faz uma demolição, bota tudo numa caçamba e vai-se para algum lugar. Né? E não quero saber para onde vai. A partir do momento que você segrega isso, então fiz a demolição, vou separar a madeira, o plástico, o gesso, material cinza, e vou dando as destinações corretas, principalmente para usinas de reciclagem, seja do RCC, seja do cinza, como é a nossa usina, né? Plástico, madeira, isso cria um valor agregado. Né? Quem faz o descarte tem benefícios, mas ainda a gente não tem um incentivo para comprar o material reciclado. Acho que isso realmente é um dos maiores concorrentes e é uma barreira que a gente precisa vencer. É o que falta. Tem uma pergunta aí, Nívia? Hoje, qual que é a maior dificuldade do setor de terraplenagem? No setor de terraplenagem, Isso. Você ter equipamentos próprios para poder oferecer um serviço 100%, né, 360 graus. É você estar legalizado com a sua documentação, né? E a concorrência. Nós temos uma questão de precificação de serviços. A nossa concorrência com precificação ela é terrível. Então, por exemplo, quanto de aumento nós já tivemos de diesel desde o começo do ano, desde quando começou a guerra na Ucrânia? Nossa. Né? Muitos transportadores, empresas de terraplenagem não repassaram esse valor. Estão começando a ter problemas no seu fluxo de caixa. Aqueles que precisam fazer uma revisão de preço, vender o seu serviço, vender a sua legalidade, a sua documentação daquilo que você presta tem um custo, e quando você repõe isso para o mercado, você sofre uma barreira, dizendo assim: não, mas eu consigo mais barato. E é aquilo que a gente vê nas redes sociais de qualquer área. Eu acho que todo mundo sofre com isso. Tá bom, você está falando que o concorrente é mais barato? Vai lá e faz com ele, porque uma hora você vai chegar aqui comigo. A maior dificuldade é a gente esperar o momento certo de que as pessoas vão ter a consciência de que, assim, vamos trabalhar direito. O certo é certo. Vamos respeitar a legislação, vamos cuidar do meio ambiente. Né? Aí sim, isso é um preço. Empreendedor, e principalmente na área de terraplenagem, se você abrir uma empresa agora, se você for abrir uma usina agora e achar assim, ao mês que vem já estou faturando e já vou ganhar dinheiro, esquece. Né? A grande maioria dos que abrem uma empresa são empreendedores, abrem uma usina, por exemplo, que é o nosso caso, depois de 6 meses não aguentam mais, porque já achava que iria. Ou se não, transforma num bota fora geral. Não estou conseguindo pegar o meu material para transformar em agregado, e aí eu vou, traz qualquer coisa aqui, eu vou jogando num canto, depois eu saio daqui, ganho dinheiro momentaneamente, vou embora e deixo a usina do jeito que está. Isso, infelizmente, é o que mais tem. É uma realidade. Então, assim, empreendedor tem que enfiar as caras e saber, 2, 3, 4 anos é que eu vou ter um resultado. E olhe lá. Mas é um resultado seguro. Né? Se você tiver o tempo, a coragem, a paciência de se estabelecer, divulgando o seu material, divulgando a sua empresa, mostrar para o cliente. Exatamente. Como, por exemplo, hoje a Empreiterra ela está agregando serviços
está agregando valores para poder atender numa única contratação tudo que uma construtora precisa. Então ela não precisa contratar uma terraplenagem, não precisa contratar uma empresa de transporte, não precisa correr atrás de um descarte, não precisa comprar uma empresa, uma usina para material reciclado. Tudo uma só. Então, assim, a visão da Empreterra, né, e o Arne fez muito bem isso, é assim, como é que eu posso pegar um cliente e oferecer todo o serviço de modo seguro, legal, documentado? Então ele não vai ter problema. Você vai me contratar para fazer a demolição e, de repente, lá no final da ponta, o material que você vai precisar para uma pavimentação. Eu tenho. Eu tenho, eu te vendo. Aliás, muitas vezes ele pode utilizar o próprio material. Ele está demolindo o concreto, vem para a nossa usina, eu transformo em pedrão, areia, pedra 1, 2, BGS, e ele vai usar na própria obra o seu material. Legal. Né? Só que você tem que ter a paciência para você entender que você vai ter que conquistar um mercado e mostrar que o seu serviço é de qualidade. Porque o mercado é grande. Cabe todo mundo. E não para. É um mercado que está em constante crescimento. Se for entendido o conceito, pode baratear muito mais. Hoje o material reciclado ele custa em torno de 40%, 50% do natural. Se seguir a lógica, a logística certinha, por exemplo, haver o descarte com frequência, do descarte, haver o processo de segregação e tal. Mas o que acontece? O fato de às vezes não haver o descarte, a quantidade de descarte suficiente para gerar a quantidade de produção da nossa usina, por exemplo, falando da nossa usina, então isso acaba encarecendo. Sim. Então, se houver o conceito do 360, da logística reversa, pode baratear muito mais. Então, quem vai usufruir disso é o consumidor final, é aquela pessoa que vai construir uma casa que às vezes pode usar um material reciclado, que nós vemos hoje nos depósitos, areia ensacada reciclada, entendeu? Pedra 1 e 2 reciclada que tem o mesmo resultado. Então, todos vamos ganhar se houver a logística de uma forma extremamente correta. E a paciência, né? Isso aí. Se tiver paciência, todo mundo ganha. Você comentou que o mercado é grande. Sim. Né? Não vai faltar serviço e não vai faltar venda de material se a gente conseguir essa conquista. Inclusive, as próprias usinas, como foi falado, outras usinas recicladoras não são concorrentes. Porque existe um mercado que a gente precisa se compor. E nós temos algumas usinas parceiras. Olha, eu preciso um volume para tal obra. Neste momento eu não consigo atender essa volumetria, porque eu estou atendendo outras obras. Indicar. Vamos compor uma precificação, vamos entregar junto esse material. Ganha todo mundo. Né? E o que o Arne falou é uma realidade. Muitas vezes, quando você não tem um descarte, você não consegue achar um material. Para onde está indo as demolições? Para onde está indo o material cinza, que é o nosso caso? Ou o material misto? Está indo para um aterro, para um bota fora, né, sem documentação. E aí a gente falta, às vezes, matéria-prima. Com a falta da matéria-prima, você fica sem o material de venda. E essa realmente é um problema seríssimo. Mas, eu estou só concluindo, hoje em dia, por mais que seja o mesmo segmento, parcerias. Eu tenho empresa, temos frota própria, mas assim, poxa, qual é o problema de contratar uma transportadora para atender uma obra mais rápido, com mais qualidade, né, para um cronograma de atendimento, forma parcerias mesmo com empresas do mesmo segmento. Todo mundo ganha. Eu vou fazer uma pergunta para você sobre o combate ao descarte irregular de entulho. Você, como advogado, você consegue fazer alguma coisa para interferir? Parceria com a Abrecon. Né? Como advogado, você tem que buscar uma denúncia. Você não pode colocar a cara. Imagina. Você não pode colocar as caras, né? É difícil você colocar as caras. Né? Eu acho um pouquinho perigoso. Toda denúncia ela é perigosa. Né? Toda denúncia é perigosa. Mas eu acho que não é isso que tem que impedir. A denúncia ela precisa acontecer. A Abrecon faz esse meio de campo com uma qualidade fantástica. Mas eu acho que esse nem é o problema, fazer a denúncia. É porque assim, o descarte legalizado vai ser fechado aqui, amanhã vai estar em outro lugar. É capaz de abrir no mesmo dia ainda. Sempre acham um lugar. Ou voltam para o mesmo lugar. Voltam no mesmo lugar. Né? Dali uma semana, dali um mês, nós estamos com esse descarte legalizado. A fiscalização é muito importante. Algumas cidades do interior de São Paulo aqui, elas têm sido muito efetivas com isso, com esse combate. Tá? Ganha todo mundo. Ganha a sociedade, ganha o poder público e ganha as empresas sérias. Né? Jundiaí, Suzano mesmo recebeu um prêmio até que recentemente, há uns 2-3 anos, pelo combate ao descarte irregular. Foi na meio da Abrecon ainda. Mas quando exatamente. Mas quando a gente pega numa cidade grande de São Paulo, Guarulhos, você não tem profissional suficiente para estar na rua e fazendo a fiscalização.
né? A gente sabe, por exemplo, que hoje tem se utilizado muito da tecnologia dos drones. Então você recebe uma denúncia, Manda o drone. manda o drone para dar uma verificada do que está acontecendo, e aí sim, baixa a Polícia Militar, baixa a Polícia Civil. Mas é complicado. Nós não vamos conseguir vencer isso tão cedo. Não é um pessimismo, mas me parece que é uma cultura de buscar ganhar dinheiro fácil e fugir de uma burocracia. E é mesmo. Né? Quanto tempo leva para você conseguir uma licença CETESB? Uma licença do Secretaria E se você do Meio conseguir, Ambiente? né? Ainda E tem se essa. conseguir, porque as exigências às vezes fogem até da razoabilidade, né? Mas assim, quanto custa eu buscar uma licença e quanto custa vamos ganhar um dinheiro rápido aqui, né? Vamos jogar ali. A curto prazo você pode até ganhar, mas você vai criar um passivo para você mesmo, para a empresa que te contratou, muito grande. A sociedade. E aí basta uma fiscalização, é isso que eu costumo dizer. Né? O risco que se assume é muito grande. Basta uma fiscalização para você fechar sua empresa. Para você não ter o dinheiro para fazer uma recomposição ambiental, um plantio de árvores, né? A multa, que pode beirar 1 milhão, 1.800.000, dependendo da área que foi prejudicada. E aí o lucro que você ganhou com essa informalidade, ela vai toda embora. Vai pagar o custo desse. Então, essa orientação que a gente acaba dando até como advogado mesmo. É caro. O custo Brasil, a burocracia, ela é cara, mas você tem que entrar consciente. Você tem que saber que a sua atividade tem um risco. E você, como empreendedor, tem que ter a paciência necessária, porque a hora que você conquistar o mercado, aí você não tem limite. Eu posso ganhar dinheiro fácil por 6 meses, mas eu posso ter a opção de criar uma empresa perene, que é a mentalidade nossa, da Empreiterra. Sabe? É deixar para os nossos filhos, é deixar para os nossos netos. Legal. E não enriquecer de uma hora para outra, mas deixar um passivo lá Que atrás, isso não vai acontecer. Uma hora vai aparecer. Só se você ganhar na loteria. Fazer errado? E olhe lá. Exatamente. E rezar, fazer as coisas erradas e rezar para Nossa Senhora da prescrição, né? Vamos esperar que durante os próximos 5 anos ninguém faça uma fiscalização e me autue. Muita gente. Você não pagou imposto desse dinheiro aqui, deixa eu tirar uma parte. É isso aí. E querendo ou não, além de multas e tal, é crime, né? Sim. É crime, pode gerar uma cadeia aí. Então o descarte legal tá aí. Mas eu acho assim que se enquanto uma pessoa não for presa, parece que os outros não vai ter Mas medo. Vão preso direto. Porque pra mim o setor é grande em São Paulo, mas fora não é. Vai preso, é divulgado, só que infelizmente... Tem prisão, tem apreensão do equipamento de trabalho, tem os embargos da obra, pode parar a tua obra aqui, enquanto você não regularizar ou enquanto você não pagar a sua multa. Existe. Caramba. Mas a fiscalização não é constante, né? Ou é? Tipo, se a pessoa foi atuada... Olha, eu vou ser sincero, o que eu percebo assim, a fiscalização ela não é tão ativa, ela é reativa. Se tiver uma denúncia, vai se buscar apurar os fatos. Mas eu percebo que não existe uma estrutura ainda para que tenha uma fiscalização ativa e efetiva para essas situações. Ela fica muito mais na reação. Ó, teve uma denúncia, então nós vamos... Só vai atrás porque alguém falou. E muitas vezes, tipo assim, não continua com a fiscalização, né? Tipo, foi atrás, viu, multou, o cara pagou, não pagou, vamos fiscalizar outro ali. E aquela mesmo não resolveu. Ela não resolveu. E muitas vezes você também... Como é que você vai descobrir aonde está sendo? Só se você ficar seguindo o caminhão o dia todo. Pra mim, joga drone em todo lugar. Porque a cidade inteira com É drone. que nem desmanche. Desmanche não fica aberto, não fica só aberto. Fica ali no vão, no porão. Um galpão fechado lá. Um galpão fechado que aparenta ter um comércio regular, mas é lá no fundo, naquela portinha que está acontecendo as coisas erradas. Então assim, como é que você vai poder provar, denunciar e tal? É difícil. Mas todas as vezes que a gente tomar conhecimento, a gente precisa. Sim, precisa. Pro bem de quem trabalha certo. Sim, correto, isso mesmo. E é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Eu gostei de conversar com vocês. Não falei nada, mas eu gostei. Legal. Você só terminou o meio ambiente. Sustentabilidade. A gente não vai fugir. É muito difícil escutar isso de um empreendedor, sabia? Porque a maioria que vão na Brecon, os alunos, pensa nisso. Eu vou ganhar na entrada, vou ganhar na saída. Eu vou ficar rico. Então, o que acontece? Meio ambiente Mas mesmo. Falam isso pra gente. Vocês estão ricos, né? O que acontece? Pegar minha Porsche lá fora. Que vem de fora, ela vai pensar justamente nisso. A matéria-prima você cobra para entrar. Você vende o material, seus equipamentos trabalham. Você Tô rico. É mina de ouro, é só explorar. Mas o principal, o que eu vejo, até saindo da terraplenagem, e só bem rapidinho um resuminho aí, falando da terraplenagem em si. Como o Alexandre falou, a documentação, além de ser burocrática, é demorada e caro. Então, hoje o amadorismo, na minha área, eu falo até por mim mesmo,
que eu preciso melhorar em relação a isso. A gente tem buscado e a gente tem nos atestado em relação a isso e temos conseguido. Mas o amadorismo está muito grande, então o trabalho irregular é muito fácil e as pessoas vão fazendo e vai empurrando com a barriga e vai embora. Vai sobrevivendo, vivendo um dia de cada vez. Então, se as pessoas se conscientizarem, primeiro o gerador, que o resíduo que ele está gerando pode ser que 85% a 90% vire material novamente. Não simplesmente ele não está sendo jogado em um córrego, não está sendo jogado em um terreno qualquer que vai ter que ser tirado depois. Independente do dinheiro. Se ele se conscientizar com essa responsabilidade ambiental e social, isso daí é um ponto positivo fora do normal. Depois, na economia que está fazendo. Porque é isso que a gente falou. Se for cumprido o 360 da logística reversa, o material vai ser mais barato. Então é só linkar um no outro, não tem como a conta fechar negativa. E todo mundo ganha. Exatamente, é isso aí. Todo mundo ganha. Gente, eu quero ficar rica, eu acho que vou fazer uma usina. Vambora. Ou como vocês falaram no começo, faz direito, vai virar advogado. Eles acham que advogado tem dinheiro. Mas, gente, olha, eu sei disso. Ó, você fez o ideal, você pegou um advogado e falou assim, eu preciso saber de tudo da lei. Pois é. Tá, vira meu braço direito. O empreendedor, ele não é obrigado a saber de tudo. Ele é um administrador, né? Um pouquinho de tudo. É um cara que vai colocar o nome dele na frente, é o louco. Em frente ao louco. É o que vai apanhar, é o que vai apanhar. Você é megalomaníaco, você é louco. Isso daí eu escuto toda hora, mas é bem isso, né? Se não tiver essa ousadia aí, eu acho que é melhor, é o que eu sempre falo, né? É melhor segurar um louco do que empurrar um tolo, né? Então, os loucos que fazem a diferença. E o empreendedor eu vejo dessa forma, né? Ele luta contra tudo na sociedade, porque a zona de conforto é tranquila, você procurar um CLT lá é normal, mas ele tem que ter um pouquinho a mais lá. O ser humano precisa de um desafio, né? Pra levantar da cama. Que boleto que eu tenho hoje? Tem 13 mil, vou ter que levantar. É isso aí, é bem por aí. Levantar e pagar, senão... Bem por aí. Mas legal, gente. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês voltem novamente, a gente conversar mais daqui uns anos. Mas antes da gente terminar, só mais uma pergunta. O que vocês acham do futuro da reciclagem? O que vocês pensam? Eu vejo de uma forma muito tendenciosa. Você acha que tem um horizonte? Eu enxergo a reciclagem como uma coisa muito, muito positiva. Por quê? Porque é justamente isso. Você imaginar que uma demolição você consegue aproveitar 85% a 95% do próprio material da demolição, isso, se você parar para analisar, é ótimo. Você já imaginou que você pode eliminar o lixo em 85%? Sim. Pode eliminar o volume do entulho em 85% a 90%? Então é muito positivo, é um saldo muito positivo. E hoje a gente também tem uma facilidade grande, que tem muitos equipamentos que nos ajudam a aproveitamento do material em si, entendeu? Então eu vejo a reciclagem como uma coisa muito tendenciosa. Tanto é que a gente tem, tanto é como a gente tem alguns projetos para o meio do ano que vem, justamente por conta disso, porque eu estou acreditando, embora hoje nós não estamos vendo resultado para isso, sim, mas eu estou acreditando que a partir do meio do ano que vem, muita coisa vai mudar em relação à área ambiental. Eu também acho, eu tenho o mesmo não tem mais feeling volta. Que você. É o mesmo feeling. A reciclagem não tem mais volta. O alumínio do Brasil, 99% é reciclado. Né? E na área da construção civil, como em qualquer área dos reciclados, não tem mais volta. O recurso natural é limitado. Pode ser grandes volumes, mas é limitado. Agora acaba. Se a gente pensar no nosso momento apenas hoje, né, a gente só vai estar aqui mais 30, 40 anos, tá, mas e seus filhos, eu acho que as coisas vão continuar. Então, existe uma limitação. Os aterros, eles são limitados. Ele possui um limite de metragem, de quantidade para receber materiais. Isso já está sendo estudado e já está sendo previsto. Né? Isso aqui tudo vai acabar uma hora. Então, assim, se você tem a possibilidade de reciclar e trazer para o mercado de novo material com a mesma funcionalidade, com a mesma qualidade, é nisso que a gente tem que investir. Né? Então, assim, reciclagem em qualquer área. Construção civil, alumínio, menos alimentício, né? Não tem como. Não dá para reciclar alimento. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem. É daqui, o céu é limite. E o que tem que ser entendido?
tudo que você conseguir profissionalizar, você consegue ter resultado positivo. Tem alguns casos que catar papel, às vezes é de uma pessoa que tem uma classe baixa e tal, tá fazendo ali para sobrevivência. Mas se você pegar uma pessoa que faz que pega ali o reciclado na rua e profissionaliza de uma forma um pouquinho mais seleta, ele tem um resultado positivo. Sim, porque a maioria das coisas que você vê na rua, você consegue vender. É um plástico, é um papelão, é o ferro. Nós, além do entulho, a gente faz a separação do ferro, que gera uma receita muito boa, eu vejo como boa. É que então, o entulho é muito pesado, senão eu sou o catador, né? Pegava, pois se ele soubesse que dava para ganhar dinheiro, ia vender pedra. Então, se você profissionalizar e ter ótica para isso, você tem resultado positivo. Até os ferros que saem da construção, tem uma máquina que eu estava vendo esses dias, ela faz o ferro, fica retinho de novo e pode usar e tal. Então são coisas que é positivo. Tanto o nosso material reciclado também faz bloco novamente, e bloco com a mesma dureza, a mesma qualidade de um bloco natural. Legal. Então, o céu é o limite. Céu é o limite. É isso aí. E aí, gente, vamos lá? Quem vai pagar meu almoço? Bora. Valendo. O advogado paga. Pronto, encerrar. Advogado tem que pagar, gente. Advogado tem que pagar. Da próxima vez eu não venho. Ai, gente. Não vai finalizar? Cobrou o almoço. Só falou em almoço, ela ficou toda perdida. Gente, eu quero agradecer aqui os entrevistados de hoje. Você pode falar seu nome novamente? Arney. Isso aí. Alexandre. Ar e Alexandre. E Ale. Arne. Tá bom? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Muito obrigada pela participação. Eu espero encontrar vocês novamente no curso da Brecom, que pode voltar. Todo o curso tem atualizações. E a Ilha da Reciclagem, não sei se vocês vão na ilha. Legal, vamos sim. Dia 11, não sei se você conheceu a usina de reciclagem, Jundiaí. Conhecemos. Então vamos lá novamente, ver os equipamentos e é isso. Obrigada, Nívia. Obrigada, Regiane. Ela é minha amiga. Vários tipos de resíduos.